Dou graças a Deus por Jesus Cristo, que nós acrescentamos, único Senhor e suficiente Salvador. Romanos 7, 25, primeira parte. Graças a Deus por nós estarmos reunidos aqui. Eu estou abençoando todos aqueles que estão ouvindo, estão diretos ligados nesse link, ouvindo a mensagem do Senhor na igreja Bênçãos do Senhor, fundada pelo pastor Elilen César, nosso dileto amigo que hoje mora com o Senhor Jesus. Graças a Deus nós damos por essa oportunidade magnífica de nós estarmos aqui reunidos. E graças a Deus nós damos pela palavra que hoje vai ser rememorada e vai ser lida e examinada com discernimento. Por isso é fundamental nós estarmos todos unidos em Cristo Jesus. E por isso oramos e pedimos ao Senhor que o Senhor estenda as suas bênçãos, magníficas bênçãos, sobre todas as autoridades desse país. Que nos prive de conflitos internos, de desarmonia entre os nacionais. Que faça com que cada um de nós tenha consciência de que nós estamos aqui de passagem. Somos peregrinos em terra estranha. Vivemos uma vida unidos ao Senhor e meditamos e refletimos e discernimos a palavra de Deus. Isso é fundamental, porque é com Ele que nós haveremos de morar por toda a jornada eterna. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, eu peço a Deus que nos livre de todo mal, de toda infecção. Eu repreendo todo o mal na vida de todos os brasileiros e de todo o universo, em todos os quadrantes desse mundo, em nome de Jesus Cristo. Repreendo essa enfermidade maligna e perversa e deplorável. Repreendo essas mortes que estão acontecendo e ordeno que elas comecem a resistir. A vida tenha resistência ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, resistindo no Senhor, nós haveremos de combater o bom combate, cumprir a carreira e guardar a fé. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, eu oro a Deus que apazigue os nossos corações, apazigue o coração dos brasileiros, que os brasileiros se sintam apaziguados, Senhor, que eles se demonstrem amor, mais amor em relação ao nosso Deus, que haja compaixão, misericórdia, que haja certeza de que o Senhor é por nós e o que será contra nós. Graças te rendemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, porque tu ouviste essa oração e abençoaste todos esses pedidos que foram feitos pelo Espírito Santo de Deus. Graças nós te rendemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar em seguida a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Graças damos, Senhor, porque nós estamos comemorando nessa quinta edição da Palavra de Deus. Nós estamos nessa transmissão, mas nessa transmissão nós estamos comemorando o número de seguidores em que nós tivemos uma visualização de quase 100 pessoas. Foi magnífica. Isso sem contar com nenhum meio de comunicação
e a divulgação apenas boca a boca. Senhor, obrigado por mais essa experiência que o Senhor nos abre e o Senhor tem demonstrado para nós. Obrigado pelos irmãos da DONEP que sempre nos assistem. Obrigado pela palavra do Senhor que está sendo revelada a cada instante, em cada momento. Obrigado pela coerência da tua palavra, que dá sequência em cada momento a todos os ensinamentos de Cristo Jesus. Nós hoje vamos falar sobre o mediador. O mediador, como na tela está mostrando o mediador, nós temos aliás, até a palavra é fundamental nisso, até o gráfico foi maravilhoso. Esse gráfico foi deslumbrante. Eu fiquei maravilhado com esse gráfico, porque diz tudo. O mediador coberto com sangue, o sangue do Cordeiro de Deus é o mediador que tira o pecado do mundo, abraça e reúne o corpo glorioso com a vestidura alva lavada no sangue de Jesus. O corpo glorioso de um lado e a vestidura alva lavada no sangue do Cordeiro de Deus. Esse gráfico demonstra tudo e fala muito na concepção do nosso tema dessa noite. Nós vamos avançar em 1 Timóteo 2 e rememoramos sobre os 3 destinatários das orações: os homens, os reis e as autoridades. Primeiro os homens, os reis e as autoridades. Em primeiro lugar, em 1 Timóteo 2:1, diz assim: exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Isso é fundamental. A exortação e o antes de tudo nós vamos comentar mais adiante. Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas. São súplicas, o que são súplicas? Orações de urgência, como está no Salmo 28:6. Bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. Salmo 28:6. Bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. Orações em Marcos 11:24, que nós lembramos com muita saudade, mas ao mesmo tempo com uma alegria infinda, porque o pastor L depositava muita confiança nessa mensagem. Tudo posso, tudo o que pedirdes a Deus, tudo o que pedirdes a Deus, crendo que recebereis, tê-lo-eis. Marcos 11:24. Intercessões. Os irmãos, orem por nós. Irmãos, orem por nós. 1 Tessalonicenses 5:25. Essas são as intercessões. Está na síntese de 1 Tessalonicenses 5:25. Irmãos, orem por nós. E ações de graças. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15:57. 1 Coríntios 15:57. Exorto-vos, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Em exortação, no terreno da exortação, a exortação não foi direcionada a Timóteo, mas refere-se a todos que foram chamados para liderar uma oração pública. Todos os que foram chamados para liderar uma oração. Então, aqueles que foram chamados para liderar uma oração sabem perfeitamente que devem dirigir a oração em primeiro lugar a todos os homens. Todos os homens. Em 1 Timóteo 2:8, nesse mesmo capítulo e livro,
1 Timóteo 2,8 diz assim: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Não pode haver ira nem contenda, e que todos os homens sejam convocados a orar agora intensamente, como nós estamos fazendo, porque a palavra de Deus, quando ela é movida pelo Espírito Santo, da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, ela já é uma oração em si mesmo. Nos Salmos 133, 133:1, fala bem a respeito de tudo que nós estamos vivenciando. Quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Essa união, essa unidade dos irmãos emanados em Cristo Jesus, ela nos traz uma alegria muito grande e maior ainda, traz a Deus essa alegria muito grande. É preciso que se busque no amor essa comunhão, no respeito recíproco, na afeição, na afinidade, na certeza de que o Senhor é por nós. Na observação também, em antes de tudo, nós falamos em exortação e antes de tudo, é o primeiro dever de importância primária. Antes de tudo quer dizer dever de importância primária, é o dever de orar pela salvação de todo mundo. Não é um dever secundário ou atrelado a certas circunstâncias. É um dever primário. Primário porque importa em que essa oração seja feita de forma categórica, incisiva, definitiva e plena de fé. E certeza de que nós estamos intercedendo por todo mundo. Estamos glorificando o Senhor para todo mundo. Estamos trazendo súplicas para todo mundo. Agora nós temos 2 aconselhamentos divinos. Esses 2 aconselhamentos divinos falam muito de contra a hipocrisia e acerca das profecias. É muito importante nós darmos uma pausa, meditarmos um pouco de tudo que foi dito agora. Antes de tudo, antes de qualquer coisa, é importante nós termos a certeza de que nós estamos intercedendo por todos os homens, porque agrada a Deus que todos sejam alcançados pelo princípio da universalidade da graça. A universalidade da graça nos traz essa certeza de que a graça foi derramada sobre todo mundo. E nós vamos falar isso mais adiante. E mais ainda, que essa graça que foi derramada sobre o mundo, todo não nos compete escolhermos quais são aqueles que nós mais queremos bem ou que nós queremos nomeá-los. Nós temos que orar por todos os homens. Senhor, nos priva dessa infecção maligna, infecção perversa, que está antecipando a vida na terra dos viventes, desses homens e mulheres que ainda não te conheceram, Senhor. Livra-os de todo o mal, livra-os desses embates, livra-nos, Senhor, com a intrepidez que o Senhor colocou no nosso coração. Livra-nos de todo o mal, por amor ao teu nome, Senhor, é que nós clamamos nisso. Então, nesses 2 aconselhamentos divinos, nós estamos, em primeiro lugar, contra a hipocrisia. Em Lucas 12:1, ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou Jesus a dizer primeiro aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, que faz inflar, mas é pleno de fingimento. Infla, as igrejas estão plenas de pessoas cheias de hipocrisia que estão pregando atrás dos púlpitos, mas não têm a convicção necessária, nem a responsabilidade
o temor a Deus. Falta-lhes sabedoria, e a sabedoria está no temor a Deus, e a intrepidez, e o arrependimento no se apartar do mal. Ó Senhor, acautelai-vos de todo o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser conhecido. Porquanto tudo que em trevas dissestes, à luz será ouvido, e o que falastes do ouvido no gabinete dos eirados será apregoado. Nada há oculto que não seja revelado, nem encoberto, nem escondido que não seja sabido. Tudo está revelado. Tudo absolutamente está sendo revelado no alcance da nossa capacidade de compreensão. Mas tudo está sendo revelado, como foi revelado também quando o véu se rasgou dentro do templo e foi exibida a Arca da Aliança. Agora nós temos acesso ao Pai. Nós temos, pelo sangue e sacrifício de Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou. Esse que morreu e ressuscitou tem o nome da graça de Deus. E esse que tem o nome da graça de Deus, Jesus Cristo, o Salvador, esse nos alcançou para cada um de nós a comunhão com o Pai, a reconciliação com o Pai. Agora reconciliados por fé, temos paz com Deus. Graças a Deus por isso. Em segundo lugar, temos a 2 Pedro 1:20, que aqui é uma ressalva muito importante. 1:20 e 21. Sabendo primeiro isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Nenhuma profecia foi particularmente entendida. Porque o entendimento está em se apartar do mal, e nós nos apartamos do mal quando recebemos a profecia revelada pelo Espírito Santo, acolhemos essa profecia no Antigo Testamento, porque no Novo Testamento está a complementação e a confirmação da consumação dessa profecia. Em 21 diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens, da parte de Deus, falaram movidos pelo Espírito Santo. Nenhuma profecia foi produzida por vontade dos homens. Quando há alguém, ou alguma pessoa, algum irmão, me traz uma profecia, toda essa profecia é examinada com carinho e responsabilidade. Mas examinai todas as coisas e retende o que é bom. Examinai tudo, e tudo deve ser examinado. Tudo deve ser passado pelo crivo do Espírito Santo. E se aprovado, deve ser confirmado e agradecido a Deus por esse momento. Nós temos mais uma passagem que fala ainda naqueles 3 destinatários das orações. Primeiro nós falamos nos homens, agora nós falamos dos reis e por todos que exercem autoridade. Primeiro os homens, agora em 1 Timóteo 2:2, 1 Timóteo 2:2, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que nós tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em toda piedade e honestidade, para que nós tenhamos essa vida sossegada, que nós possamos ter uma vida tranquila, sossegada, em remanso das águas que estão tranquilas, numa vida plena de alegria, gozo e paz, numa certeza absoluta que o Senhor está acolhendo os nossos pedidos, as nossas súplicas, as nossas orações. Absolutamente, Deus não deixa de ouvir as orações do justo. E o justo é todo aquele que é justificado pelo sangue de Jesus. Nós temos, então, em referência aos reis, como nós já falamos, e essa é a coerência da palavra de Deus, nos Salmos 2:2, nós já falamos na vez anterior:
os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos conspiram. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as ataduras e sacudamos de nós as suas cordas, os seus laços. Aquele, porém, que mora nos céus se ri. O Senhor os reduz ao ridículo. É verdade, isso é uma figuração do que realmente acontece. Na realidade, nós estamos vendo que os reis da terra, e se os príncipes que exercem autoridade pelos reis da terra, autoridade delegada, porque toda autoridade provém de Deus, eles querem sempre romper com as ataduras, porque não tem tempo. Não tem tempo para discernir, não tem tempo para estudar a palavra de Deus, não tem tempo para conhecer o Altíssimo, não tem tempo sequer para coisa nenhuma. E o tempo que eles exaurem e gastam é apenas na corrupção, na depravação, no engodo, na mentira, em toda a corrupção. Então, a esse respeito, nós estamos falando que os propósitos dos rebeldes, a rebeldia dos homens, jamais conseguirá desfigurar o poder divino. Isso é positivamente, isso está encerrado. Ninguém pode desfigurar o poder divino. Absolutamente. Os homens reunidos ou separados não conseguem desfigurar o poder divino. Permanece intacto o homem que seja o homem que possa tentar contra ele. Deus não é conivente com a maldade. Aí é que é o grande problema. Por que existe tanta maldade? Por que existe tanta coisa? Por que existe tanto sofrimento? Bom, então nós respondemos parcialmente, segundo João Calvino. Deus não é conivente com essa maldade dos inimigos, mas ele enfrenta a insolência, ele enfrenta essa insolência com um desprezo silencioso. Ele se afasta e deixa a coisa acontecer. Deixa a coisa acontecer até, de certa forma, para que haja a correção daqueles que são os eleitos do Senhor. A insolência, a arrogância, a soberba, o desrespeito, essa insolência do homem do mundo, do homem mundano, ele se afasta dela e acontece e deixa acontecer o mal na sua extensão, porque há um desprezo silencioso. O desprezo silencioso, segundo João Calvino, é aquele desprezo que deixa fluir os acontecimentos para que haja uma modificação mais adiante do comportamento humano. E ele busque o Senhor com intensidade. Uma análise prefacial do que nós vamos dizer, que é muito importante. Nós vamos chegar a um ponto agora muito importante. E nós vamos parcelar esse ponto. Essa análise prefacial diz o seguinte: no Salmo 105, 15, não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. 105, 15. A esse respeito nós temos que fazer uma ressalva, até para o entendimento. A ideia do Messias foi transportada para o Novo Testamento com o título de Cristo. A ideia do Messias foi transportada para o Novo Testamento com o título de Cristo. E quando no Novo Testamento se fala em Jesus Cristo, ele está dizendo Jesus, o Messias, que significa literalmente Jesus ungido. Não toqueis nos meus ungidos. Jesus, o Messias, que significa literalmente Jesus ungido. Nós vemos essa importância que está sendo muito
maltratado esse tema. O tema fundamental é que um morreu por todos, para que todos vivessem através dele. E todos vivem através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a fonte excelente do amor de Deus e do amor pelo perdão que o Senhor nos trouxe pelo seu sofrimento e pela sua morte vicária. Um morreu por todos, para que todos vivessem através dele. Mateus 12, 17 diz assim: para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Para que se cumprisse, 12, 17. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Isaías está em Isaías 42, de 1 a 4. Eu não vou relembrar agora, porque mais adiante ele fala em 18: eis aqui o meu sangue, o meu servo, eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará aos gentios o juízo. Numa outra versão, mais explicativa e não menos reveladora, diz assim: eis aqui o meu servo que escolhi, ao meu amado, aquele que amo e que dá muita alegria ao meu coração, e que dá muita alegria ao meu coração, que a minha alma se compraz. Na realidade, o que ele está querendo dizer é que dá muita alegria ao meu coração. Porei nele o meu espírito, e ele anunciará aos gentios o juízo, e ele anunciará justiça às nações. Esse dará justiça às nações. Graças a Deus por isso, porque na sequência nós vamos falar em 1 Timóteo 2, 3. Pois isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Pois isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. John Wesley faz uma seguinte colocação, aspas: é aceitável aos olhos de Deus, nosso Salvador, que realmente salvou quem crê e deseja que todos os homens sejam salvos. Que todos os homens sejam salvos. É estranho que alguém a quem ele realmente salvou duvide da universalidade de sua graça. John Wesley. É estranho que alguém a quem ele realmente salvou, que realmente se converteu, quer dizer, se converteu a Jesus Cristo, plenamente aceitou a conversão e vive nessa conversão, e apesar de tudo, duvide da universalidade da graça. Esse é o princípio da universalidade da graça. Em Lucas 3,6, e toda carne verá a salvação de Deus. E toda carne verá a salvação de Deus. E toda carne verá a salvação de Deus. É muito importante essa referência de Lucas 3,6. Em Romanos 1, 16 e 17, fala assim. Essa é uma mensagem, e a seguinte mensagem encartada para a alegria nossa e para desenvolvimento do tema. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque no Evangelho é revelado de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito: mas o justo viverá da fé. E onde está escrito? Em Abacuque 2,4. Eis que o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá.
Então, mas o justo viverá da fé, como está em Romanos 1:17. Outras versões possíveis, por fé e para a fé. O justo viverá da fé, por fé e para a fé. É por fé, do princípio ao fim, ou uma fé em contínuo crescimento. Então, essas conotações também são cabíveis, segundo o texto que nós estamos relatando. Graças a Deus por isso. Então, chegamos aqui a um ponto tremendo. Eu peço, então, atenção, muita atenção a todos os irmãos e irmãs. 1 Timóteo 2:4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ao pleno conhecimento da verdade. O que quer dizer isso? Ao pleno conhecimento da verdade. Não é uma verdade conceitual. Essa verdade é a segunda pessoa da Trindade. Eu sou o caminho, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele é a verdade, ao pleno conhecimento da verdade. Ao pleno conhecimento foi liberado esse pleno conhecimento e nós vamos ver em seguida com muito temor e tremor. Quem dera todos os homens fossem salvos. Portanto, ele deseja que todos os homens sejam alcançados pela oração. É fundamental. Isso nós não sabemos, não podemos selecionar. Esse eu gosto mais, esse eu tenho mais afinidade. Não, vamos orar por ele. E vamos orar por nós, se nós temos afinidade, se nós fazemos acepção de pessoas, nós também precisamos dessa oração. Que não haja acepção de pessoa, mas temos que orar pelo princípio da universalidade da graça. Em todos os quadrantes, nós temos que alcançar o benefício da salvação. E para chegar ao conhecimento da verdade, é dever de todos que o conhecem, difudi-lo. Nós temos que, todos que o conhecem, têm que difundir. E todos quem o ouvir, tem que reconhecer e praticar a verdade. Então é dever de todos que conhecem difundi-lo. E é dever de quem ouve reconhecer e praticar a verdade. Esse é um dever. Então nós chegamos a um ponto que nós vamos tratar parceladamente, com parcimônia, com tranquilidade, porque ninguém quer falar, trazer uma mensagem que seja, uma questão diferente. Não, nós queremos nos aprofundar no conhecimento da verdade. Nós temos essa intimidade com o Senhor, cheio de reverência, temor e medo, cheio de reverência, e nós buscamos esse Senhor que nos acolhe, cheio de reverência. Em Gênesis 1, na primeira parte, diz assim, 1:26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vamos parar aí. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mas acontece que em João 4:24, diz assim, Deus é Espírito. É necessário que os que o adorem, o adorem em espírito e em verdade. Então Deus é Espírito. Então ele ordenou que se fizesse o homem à sua imagem e semelhança. Mas um momentinho. Em João 16:10, da justiça, ele fala muito sobre a verdade. Mas está falando na verdade, e essa verdade que é Cristo Jesus, que é o nome do Senhor, eu sou a verdade, e nada mais o que excede disso
Não é verdade? Então, quando ele fala, façamos o homem à nossa imagem, conforme a semelhança, o Espírito Santo me mostrou que Deus é verdade, Deus é Espírito. Se Deus é Espírito, em João 4, 24, se Deus é Espírito e Ele é Espírito, se Deus é Espírito e Ele é Espírito, então esse tema ficou vazio. Não há um entendimento completo nesse tema. Ou então, esse acontecimento não era para aquela época, porque o homem foi feito à imagem do Senhor e semelhança, segundo a nossa semelhança, mas ele estava em carne, e a carne de nada aproveita. Mas a carne, ele foi carnalizado, e pelo sopro do Senhor se fez alma vivente. Mas esse que se fez alma vivente era carnal, ele não era espiritual. Tanto é que ele praticou a desobediência do único mandamento. Então nós estamos trazendo uma mensagem para discernir, para refletir sobre isso. Em Gênesis 1, primeira parte, disse: façamos Deus, o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. Em João 4, 24, mas Deus é Espírito. Então, uma parte da resposta está aqui em 1 João 3, 2. 1 João 3, 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Então nós seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Em João 16, 10, como eu tinha antecipado precipitadamente, em João 16, 10, da justiça, porque o 16, 10 fala, é o Espírito Santo quem confirma, quem adiciona, quem justifica, quem aconselha da justiça, quem confirma. Então a justiça, da justiça, porque vou para o Pai e não mais me vereis, e não me vereis mais. Isso é muito importante, nós entendemos que a palavra de Deus fala muito que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. E da justiça, porque vou para o Pai e não mais me vereis. Então, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Nós vamos vê-lo. E vou ir para a justiça. Então, esse texto, o 1 Gênesis 1, 26, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, esse combina e se ajusta perfeitamente a 1 João 3, 2. Seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Graças a Deus. Então essa é a primeira tomada. Haverão outras tomadas, se Deus quiser. Outras tomadas que vamos meditar mais em profundidade sobre isso. Vamos nos adaptar mais e deixar o Espírito Santo nos convencer mais a respeito disso. Porque a ninguém foi revelado que façamos o homem à nossa imagem, mas Deus sempre foi Espírito. É isso que quer dizer. Deus sempre foi Espírito. E importa a seus adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus sempre foi Espírito. Então, quando nós estamos tratando de um aspecto do homem, e Deus o faz carnal, e ele, na sua carnalidade, ele cobiça a justiça, o fruto da justiça, ele na realidade, ele está antecipando um fato que somente iria acontecer em 1 João 3, 2, quando seremos semelhantes a Ele.
Graças a Deus, eu creio que essa mensagem foi absorvida pelos irmãos. Em 1 Timóteo 2:5, então nós chegamos no ápice. Aqui nós vamos encerrar a nossa pregação. 1 Timóteo 2:5 diz assim: porque há um só Deus, e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, Jesus ungido, homem. Jesus ungido, homem. Deu para se entender? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus ungido, homem. Observações. Então nós vamos ver que existe um só Deus. Esta é a razão para oferecer oração a todas as pessoas. Em 1 Timóteo 2:4, que nós falamos há pouco, deseja que todas as pessoas sejam salvas. É o princípio da universalidade. Todos, a salvação vem sobre todos, e por todos, e para todos. Mas muitos rejeitaram, muitos foram chamados, mas muitos rejeitaram. A razão é fundamentada no fato de que ele é o Pai comum de toda a raça. É um Pai comum de toda a raça, porque em Atos 17:26, diz assim, Atos 17:26, e de um só fez todas as raças dos homens, para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites de sua habitação. Em Romanos 3:30, nós concluiríamos essa parte: se é que Deus é um só, e é um só, que pela fé há de justificar a circuncisão, e também por meio da fé a incircuncisão. Graças rendemos, Senhor, por isso. Finalmente, ele deve ser o mesmo, ele deve ter o mesmo interesse na felicidade de todos. Efésios 4:6 diz assim: há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Isso nós temos que repensar todos os nossos ressentimentos, sabe? As nossas deformações educativas, as nossas concepções carnalizantes. Tudo o que nós temos que repensar, nossas atitudes do nosso cotidiano. Tudo deve ser repensado, refletido, meditado e colocado diante da graça, porque ele está sobre todos, por todos e em todos. Todos os homens devem se sujeitar a esse mediador que se entregou por todos. Em Efésios 5:2 diz assim: e andai em amor, como também Cristo vos amou. Graças te rendemos, Senhor. 6. Um mediador também. Nós não poderíamos nos alegrar por haver um Deus se não houvesse um mediador também. Um Deus se não houvesse um mediador. Se não houvesse um mediador também. John Wesley medita sobre esse tema e diz assim: alguém que se coloca entre Deus e os homens para reconciliar o homem com Deus e realizar toda a questão de nossa salvação. Isso exclui todos os outros mediadores, como santos e anjos, a quem os papistas estabeleceram e idolatram o culto como tal, assim como os pagãos da antiguidade criaram muitos mediadores para pacificar seus deuses superiores. John Wesley. Graças a Deus, nós estamos então concluindo mais essa jornada de pregação. Louvamos ao Senhor por todas as possibilidades que o Senhor nos concedeu
pela reflexão na palavra, pelas revelações. Cada vez mais que eu leio, eu reflito na palavra de Deus, como eu fiz hoje, relendo a mensagem do Senhor, como eu fiz com amor também. O Senhor me tratou e o Senhor me envolveu com esse amor infinito, me inspirando, me trazendo um conforto imenso que eu quero compartilhar com todos os irmãos em Cristo Jesus. Não há outra alternativa. A alternativa da rebeldia não é alternativa. É uma insolência. E essa insolência tem um preço muito caro, um pagamento muito caro, que é a perda de uma vida eternizada. Nós graças rendemos ao Senhor e abençoamos a sua palavra e a mensagem dessa noite, em nome de Jesus Cristo. Receba agora a bênção apostólica e nós em seguida nos estaremos despedindo. E a graça do nosso Senhor Jesus, o amor divino, amor de Deus e a consolação do Espírito Santo sejam sobre vós e os de vossa casa, em nome de Jesus. Amém? Graças nós rendemos, Senhor, e agradecidos a Deus por esse momento de reflexão, nós combinamos e acertamos pela fé um novo encontro na próxima sexta-feira, às 20 horas. Apesar das lutas, das dificuldades, dos embaraços, nós estamos aqui reunidos para refletir e meditar numa palavra de Deus que nos enche sempre de alegria, que nos enche sempre de satisfação e de esperança. Porque se esperança está no que nós vemos, não é esperança. A esperança está na certeza das coisas que se esperam e convicção daquilo que não se vê. Nós temos a convicção absoluta que o Senhor está nos preparando moradas lá no céu. Grandes moradas, em números certos de moradas para os eleitos do Senhor. A graça de Deus esteja sobre vós e sobre a vossa casa, dando livramento completo de toda infecção e maldade, em nome de Jesus Cristo. Até breve, irmãos, em nome de Jesus.